keep Singapore healthy. For your own safety and for those around you, please stand at least 1 meter apart. Thank you. Let's keep Singapore healthy. For your own safety and for those around you, please stand at least 1 meter apart. Thank you. Let's keep Singapore healthy. For your own safety and for those around you, please safety and for those around you, please stand at least 1 meter apart. Thank you. Oi pessoal, estou eu mais uma vez aqui com mais um vídeo para vocês, com mais uma mensagem de fé, esperança e salvação para as nossas vidas. E hoje, pessoal, esse vídeo que eu estou postando é extremamente importante que você venha assisti-lo até o final. Porque logo após essa mensagem eu estarei colocando outro vídeo falando sobre o que está acontecendo nesse momento no mundo que passa por uma situação gravíssima, pessoal. E tudo caminha para que venha a nova ordem mundial estabelecer o seu reinado, preparado para que o anticristo venha reinar. Então, pessoal, eu gostaria que vocês ficassem assistindo esse vídeo até o final, porque vai entrar um documentário muito importante. Tá certo, pessoal? E hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês que eu tenho lido na Bíblia, no Novo Testamento. E essa palavra, pessoal, ela se encontra no livro do Apocalipse, no capítulo 20, a partir do versículo 13. E essa palavra, ela se encontra no Novo Testamento da Bíblia, no livro de Apocalipse, no capítulo 20, a partir do versículo 13, e diz assim: Aí o mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o mundo dos mortos também entregaram os que eles tinham em seu poder. E todos foram julgados de acordo com o que cada um tinha feito. Então a morte e o mundo dos mortos foram jogados no lago de fogo.
Este lago de fogo é a segunda morte. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Até aqui, pessoal. Essa palavra aqui, no livro de Apocalipse, ela é muito forte, pessoal. Essa palavra aqui é uma palavra de sentença, é uma palavra de juízo sobre o mundo, sobre a terra. E aqui está dizendo que as pessoas que não tinham os seus nomes escritos no livro da vida, elas foram também lançadas nesse lago de fogo, que é a segunda morte. A primeira morte, pessoal, é essa que nós vemos as pessoas morrendo. E nós temos visto isso acontecer muito, mediante todas as coisas que estão acontecendo no mundo. Essa é a primeira morte. Mas aqui, o livro de Apocalipse, ele está dizendo que existe uma segunda morte. Essa que nós vemos as pessoas morrerem é apenas a primeira morte. E aqui, o livro de Apocalipse, Jesus é que relata para João escrever que as pessoas que não foram achadas escritos no livro da vida, essas pessoas foram também lançadas no lago de fogo, porque elas não tinham o seu nome escrito no livro da vida. E nós sabemos que quando Deus ele enviou o seu Filho ao mundo, Jesus Cristo, ele estabeleceu ali um plano para a salvação de toda a humanidade. Por isso, Deus, ele fez com que esse plano trouxesse para a humanidade a salvação através do sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz quando morreu. E a palavra de Deus, ela diz que todos aqueles que o receberem terão direito de serem feitos filhos de Deus. Mas todos aqueles que também negarem Ele, não terão seus nomes escritos nos livros da vida. E aqui, pessoal, essa parte que eu estou lendo para vocês da Bíblia, de Apocalipse, ela trata justamente sobre o juízo final, sobre as coisas que irão acontecer com todas as pessoas que uma vez rejeitaram a salvação, que uma vez rejeitaram o plano de Deus sobre as suas vidas. E aqui são muitas as pessoas que o livro de Apocalipse relata que irão participar desse juízo, dessa sentença. E as pessoas que não tiverem os seus nomes escritos no livro da vida, elas entrarão em condenação, serão jogadas no lago de fogo. Pessoal, isso é muito sério,
porque essa palavra não é a minha palavra. Apenas aqui eu estou lendo para vocês o que o próprio Deus estabeleceu na vida de todas as pessoas que rejeitam a salvação que uma vez foi enviada para toda a humanidade. E a palavra ela diz que todos aqueles que receberam terão direito de serem filhos de Deus. Essas pessoas que uma vez recebeu Jesus como seu Salvador e tem a sua fé centralizada ali em Jesus, crendo no sacrifício que Ele fez pelos nossos pecados, essas pessoas que crê, que depositam a sua confiança, a sua fé, a sua certeza na salvação feita por Jesus Cristo na cruz, todas essas pessoas, elas não irão participar desse juízo. Essas pessoas serão separadas por Jesus. Essas pessoas serão salvas na hora da grande tribulação que está vindo sobre toda a terra. Serão salvas da hora dessa tribulação que está vindo, pessoal. E as pessoas não estão enxergando. As coisas estão acontecendo e as pessoas estão dormindo. O sono profundo. Elas não estão conseguindo enxergar o que está acontecendo com a humanidade. O juízo de Deus está vindo sobre a terra. Como eu tenho falado nos vídeos anteriores que eu estou postando, eu estou postando muito sobre os acontecimentos do mundo em relação às profecias da Bíblia. Coisas terríveis irão acontecer ainda. Mas as pessoas que uma vez receberam Jesus como seu Salvador, entregaram as suas vidas para Ele, estão procurando viver uma vida dentro do propósito que Deus tem preparado para cada uma delas. Essas pessoas irão conseguir escapar desse momento terrível que está vindo sobre toda a humanidade. E é tempo de despertar, porque isso aqui é sério. A Bíblia é o livro mais conhecido no mundo inteiro. É um livro respeitado, porque nele existe profecias de coisas que aconteceram, de coisas que estão acontecendo e de coisas que ainda irá acontecer. E tudo está se cumprindo de uma forma que não tem como uma pessoa chegar diante da Bíblia e tê-la como um livro mentiroso, como um livro que fala mentiras. E é exatamente por isso que nós temos que ler a Bíblia, conhecer a verdade. Porque esse é o livro mais verdadeiro que existe na face da terra. Contém fatos históricos de coisas que aconteceram
coisas que foram comprovadas pela própria ciência, fatos históricos que a ciência comprova a veracidade de coisas que aconteceram. E o mesmo fala sobre coisas que estão acontecendo e coisas que irão acontecer ainda. Pessoal, é tempo de despertar, acordar desse sono. O mundo está caminhando para uma destruição, para o caos. E as pessoas não estão acordando para isso. Mas a palavra de Deus aqui, ela é clara. Ela está dizendo que existe um julgamento, um juízo final aqui. E como eu li para vocês, aqui fala que a morte e o mundo dos mortos também entregaram os que eles tinham em seu poder. E todos foram julgados de acordo com como que tinham feito. Então a morte e o mundo dos mortos foram jogados no lago de fogo. E esse lago de fogo é a segunda morte, pessoal. Isso é sério. É as palavras de Jesus isso daqui. É as palavras de Deus. As pessoas hoje que não conhecem o Evangelho, elas estão conhecendo e estão se entregando, tendo um compromisso com Deus, tendo uma vida voltada a andar no Espírito. Mas as pessoas que uma vez conheceram estão dormindo um sono profundo, não estão percebendo as coisas que estão acontecendo. E quando houve alguma coisa, arruma sempre uma forma para não querer ouvir aquilo, não querer entender, querer andar segundo o curso que o mundo mostra. Pessoal, mas isso aqui é sério. O mundo dos mortos vai entregar todas as pessoas que nele está nesse exato momento. Aquelas que uma vez rejeitaram a salvação de Cristo e aquelas que receberam, mas não permaneceram na fé, crendo na transformação, na mudança de vida, de comportamento. Preferiram andar segundo os seus próprios pensamentos, de forma com que vieram a satisfazer as suas próprias vontades e os seus próprios desejos, e encontraram a morte. E agora, essas pessoas estão lá no mundo dos mortos, já entrando em condenação. E aqui mostra, Jesus mostrou para João o dia do juízo, o que irá acontecer aqui. E todos que não receberam Ele como seu Salvador e Senhor, e não tiveram seus nomes escritos no livro da vida, serão lançados nesse lago de fogo. E essa é a segunda morte que diz na palavra de Deus. Então, pessoal, essa mensagem de hoje é uma mensagem de alerta, para que venhamos acordar desse sono e saber que as coisas estão acontecendo no mundo de forma com que tudo está se cumprindo dia após dia. As coisas que foram profetizadas e escritas nesse livro que se chama Bíblia. E no livro da Nova Aliança, que é o Novo Testamento da Bíblia,
está esse livro que eu estou lendo para vocês, que é o último livro do Novo Testamento, o Apocalipse. E eu estou lendo sobre o juízo final, o que aguarda a humanidade. Essa aqui é a sentença final que irá ser dada para todos aqueles que não tiverem os seus nomes escritos no livro da vida. Esse livro é de Deus. Esse livro é o livro que Deus tem ali. E através da fé em Jesus Cristo, as pessoas são escritas ali, naquele livro. Quando elas se entregam verdadeiramente e despertam o sono profundo da morte e passam a ter uma vida voltada para Ele, para a prática da palavra dele. Jesus, pessoal, ele disse que iria voltar. Isso foi uma promessa. E além de ser uma promessa, faz parte da profecia bíblica do Apocalipse, que mostra e diz que ele irá voltar. Só que ele não irá voltar da forma que as pessoas pensam. Ele irá voltar da forma com que a palavra de Deus diz como ele será. Ele vai voltar como um leão, como um juiz. Ele vai vir com a sentença. Ele vai voltar como um guerreiro. E essa terra vai gemer. As pessoas não vão resistir à ira de Deus. Ele morreu como um cordeiro, mas ele vai voltar como um leão, com o juízo de Deus e a sentença para toda a humanidade. E para aqueles que uma vez receberam Ele como Salvador, Ele irá salvar essas pessoas desse momento terrível que vai vir sobre toda a terra. A Bíblia relata esse período que vai vir sobre a terra como a grande tribulação. Irá acontecer coisas que nunca aconteceu sobre a terra. Essa terra vai ser destruída com fogo. As pessoas vão gemer pedindo a morte, de tão terrível que irá ser o que está já determinado para acontecer nesse mundo e com a humanidade. Mas aquele que uma vez entregou a vida para Jesus, recebeu Ele como seu Salvador, o seu Senhor, esse irá ser tirado desse momento terrível que está para acontecer. Isso é sério, pessoal. É momento de reflexão, é momento de arrependimento, é momento do novo nascimento, nascer do Espírito e viver uma vida voltada no Espírito, pela fé em Jesus Cristo, andando segundo a vontade e os propósitos que Deus tem para as nossas vidas. Então, pessoal, essa palavra de hoje é dura, é uma palavra pesada, é uma palavra para os fortes, como eu venho dizendo nos vídeos que eu tenho postado, que só os fortes permanecerão. E não é a força física não, pessoal. Não é a força física não. É a força espiritual. É a força da mudança de comportamento. É a força do novo nascimento.
é a força da nova criatura, é a força do Espírito de Deus sobre a nossa vida. E Deus, Ele quer salvar toda a humanidade. Mas para que isso aconteça, é necessário o reconhecimento do Filho dele como Senhor e Salvador. Então você que está assistindo esse vídeo agora, eu quero falar para você que você está tendo uma grande oportunidade de salvação. Você está bem na frente daquelas pessoas que não conhecem, ou daquelas pessoas que nunca ouviu falar, porque não chegou até a elas ainda. Então você está sendo um privilegiado. E o tempo está acabando. Nós estamos chegando no tempo do fim. E não falta mais nada para que Jesus não venha, não volte. Não precisa se cumprir mais nada para que ele não volte. Ele pode voltar a qualquer hora, a qualquer momento. E vai ser num abrir e num piscar de olhos. Ele vai vir. Primeiro, trazer o livramento para o povo que uma vez o recebeu como Senhor e Salvador e tem os seus nomes escritos no livro da vida. Depois, quando se manifestar o filho da perdição, que é o anticristo, e assim se cumprir tudo que está determinado no livro de Apocalipse, Jesus voltará e aniquilará o filho da perdição, o anticristo. Pessoal, nós estamos vivendo num mundo onde a nova ordem mundial está tomando conta. O mundo está sendo globalizado dentro de um único sistema. Tudo está sendo preparado para que o mundo seja entregue para o anticristo, que será um grande líder e trará para muitos a paz, um novo normal por algum período. E quando esse período que a Bíblia relata, que é de 3 anos e meio, terminar, ele irá quebrar a aliança feita. Irá se manifestar verdadeiramente como filho da perdição, como o próprio Satanás, como o próprio demônio encarnado sobre a vida dele. Mas até aí, pessoal, muitos já entraram nesse novo normal, nesse novo mundo, e aceitarão a sua marca, como a Bíblia relata isso. Terá o seu número. E aí já é tarde, porque já recebeu a marca. E o que irá restar para essas pessoas e para aquelas também que já estão no mundo dos mortos, que rejeitaram Jesus e a salvação, irá restar para essas pessoas a segunda morte, que é o que eu li para vocês aqui.
foi jogado no lago de fogo quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida. Então, pessoal, é sério. Eu vou postar agora, na sequência, um vídeo. Eu gostaria que vocês assistissem até o final. As pessoas que estão querendo falar, vai ser por pouco tempo, anunciando a verdade da Bíblia. Muitos canais do YouTube irão ser banidos. Para não poder anunciar a verdade. Então aproveita a oportunidade que você está tendo de receber a salvação enquanto é tempo. Tenha o hábito de ler a Bíblia. Conheça a verdade, conheça o Evangelho de Jesus. Nós estamos fazendo um propósito da leitura do Novo Testamento, um capítulo por dia, para que as pessoas venham conhecer a verdade e venham se libertar desse mundo, desse sistema, desse governo. Irá poder entender que tudo que está acontecendo existe uma profecia se cumprindo, que é o livro de Apocalipse. E nós estamos caminhando para esse tempo do fim. Então assista esse vídeo até o final, para você ter mais ou menos uma ideia do que está acontecendo com o mundo enquanto você está dormindo o seu sono profundo. Tá certo, pessoal? Então a palavra de hoje é essa. Eu vou ficando por aqui. O vídeo é pesadão, mas eu tenho certeza que Deus tem um propósito na sua vida. Quando você assistir esse vídeo, e você irá compreender que existe um juízo final e uma salvação. Tá certo, pessoal? Vou ficando por aqui então. Até mais. Até o próximo vídeo. Tchau. Everybody, thank you for all your prayers, and I'm uncomfortable, but it was a long night last night, so God bless you all. Talk to you soon. Bye. The worst is the third one, and that is the DARPA hydrogel sensor. And basically it's nanoparticles, and it's in a gelatin form, and they put it into your skin they inject it, so it's injected into you. It's because of the nanoparticles, what it does once it gets inside of you is it starts to assemble, and it starts to grow. And so it's growing wherever it's injected, and then it fuses to your own tissue. It fuses to your ligaments, your bones, your cells. And the worst part, the most alarming part of the DARPA hydrogel sensor is that you become one with artificial, so it will be sold that every man, woman, and child will have to have this sensor, because it will alert public health officials that you're sick before you even know you're sick.
those are the 3 requirements that they are going to offer us to get us back to normal. Hello, I'm Colonel Matt Hepburn. I'm a program manager in the Biological Technologies Office at DARPA. I am an active duty Army infectious diseases physician and have specialized in addressing biological threats that can either be engineered or naturally occurring, such as Ebola or pandemic influenza. Today we're going to be talking about one of the technologies that I actively manage, a company called Profusa, which is aiming at achieving tissue-level continuous health monitoring. Through the SBIR program, we funded them to solve an incredible technical challenge that no one else had been previously able to solve. The key innovation that was presented to us is they said, why can't we make a chemical substance that's really identical to what's underneath the skin, what we call the subcutaneous tissue, so that your body doesn't recognize it as a foreign body response. It just incorporates itself into the tissue. And we have a lot of examples now where a sensor put right underneath the skin can sense things like oxygen and other chemicals that are very important to our metabolism. And not just sense that for a day or a week or even a month, but we imagine that sensing these parameters can go on for a period of years. One of the most important applications to us is so that we can improve the health of our worldwide deployed military force. We feel a strong sense of obligation that if we're going to ask somebody to be deployed and to carry out their mission, that we want to keep them healthy. And this technology will give us a way to monitor if someone is getting sick. We imagine that we would be able to sense that very early and therefore prevent them from getting sick and prevent their complications, allow them to stay healthy and continue to carry out their mission. In addition, if our technology translates into general health benefit, we're very excited about that. So, in other words, we fund those national security applications. The company finds private sector partnership funding for that general health benefit. And we see it as really a win-win as this technology develops.
supply chain is and how the documents already indicate they're going to use that to basically bring people to their knees to do what they please. So if there's no food and everybody's sick, there's not going to be any resistance to a global governance order. And that's what they're inserting right now. And when you go to the grocery store, each time you go, like when I went yesterday, all there were some snacks and totes. And I guess there was a few rolls of paper towels and bottled water, but that's it. And when it's gone, nobody grew anything. Last summer, I did a video broadcast, and I said, this is 0th year of famine. It's the first year. And people didn't believe me because they'd go to Costco and they'd see all the food on the shelves. And so they didn't really believe me. And here I'm trying to get everybody to garden. And so now people are listening and they go, but there's no food at the store. Well, yeah, that's what I've been telling you. There's not going to be any food at the store. So this is all planned. You're going to see it in the economic sector. You're going to see it in the food sector. You're going to see it in the medicine sector. You are not going to be allowed medicine or medical treatment unless you get this sensor from DARPA into your vein, and then you give them blood, and that's under the precision medicine mandate that started in like 2016 is when it was launched. So, you know, it's in all the sectors. It doesn't, transportation, we are going to see the time when all of the United States is under lockdown, and that I covered under the medical martial law. It's going to be like traveling to a different country. You're going to have to get a new passport, and it's going to have to meet certain recommendations. And part of that is going to include your DNA. And you're going to need it to buy or sell or trade or go into federal buildings, go on an airplane. So what you see right now in the next few weeks rolling out is what you're going to have to live with the rest of your life. And it's time to start thinking about how you're going to deal with that as a Christian, as a person. Right. And Doug, the hope is in Jesus. The Psalm 91, I mean, Celeste never makes any statement. She can't back up her facts. But at the end of the day, we're all subject to the Lord. And I would remind everybody, when God led the children of Israel out of Egypt, it was when their money failed. You remember what Joseph did to feed the children of Israel. And that's why the Deagle report's knocking our population down, you know, to 80 million or whatever it is. Again, how? Except the Lord open the eyes of the people, open the ears of the people, and people begin, including me, all of us, that God's arm is not shortened. But here's the biggest disconnect, Celeste. Christians, I would say this, claimants to Christianity believe that God just winks at sin. He lets the aborted 80 to 100 million blood just run in the sewers of America and no big deal. People eating the children, his heritage. The satanic worship on the Olympic stairs, claiming Washington for Satan. I'm telling you this, as to their sins, so will their judgment be. And so the thing that is critical, Doug, and this is what I want to leave people with today, you know, the only hope is literally in the Lord Jesus Christ. You've got to understand the Satanists, the occultists, the New World Orders, and here's the biggest statement. I'll turn it right over to you, Celeste. It's been in our face for 100+ years. Ordo Novo Seclorum. The New World Order comes. But they have to have chaos because their whole world is order out of chaos. You want to address that? Because, you know, again, this is what's happening. People go, oh my goodness, oh no, what do I do? What do I do? Accept Jesus and understand that when you accept Jesus, you're asking the great shepherd into your heart. Go ahead, Celeste. I'll simmer down. When we were talking about the hydrogel, I was curious.
what are the chances of this coming out this year? I mean, are they actually ready for it? Is it a possibility? Or for it to be mandated, like to where you have to do it? Yeah, absolutely. So they've been working on this for 10 years, and I believe that I saw it associated with the pathogen as a sensor in February. So they are ready to roll and make it a mandate for everybody to get back to normal. And it's just a quick, easy little prick or jab if you're in the UK, and then you can get back to normal. But it might cost you eternity in hell. Lord Jesus, we just come humbly into your presence. And I just pray for each listener out there that they would have a heart with courage, that they would know that they were born for such a time as this, and that you have blessed each listener with all the tools, including the armor of God, to fight offensively, to fight defensively, that the Bible is their best friend and they should write it in their heart and in their minds as to the degree as that is possible. And that I pray that each listener will listen to the Holy Spirit, because the Holy Spirit guides us and directs us. He gives us wisdom that we would not otherwise understand. And even when things don't really seem right and don't make sense, such as these confusing times right now, we can listen to that still small voice, and we have perfect direction and perfect clarity, because our God, Jesus Christ, knows the beginning and the current moment right now and the end. He was and is to come. Let's keep Singapore healthy. For your own safety and for those around you, please stand at least 1 meter apart. Thank you.
keep Singapore healthy. For your own safety and for those around you, please stand at least 1 meter apart. Thank you. Let's keep Singapore healthy. For your own safety and for those around you, please stand at least 1 meter apart. Thank you. Let's keep Singapore healthy. For your own safety and for those around you, please safety and for those around you, please stand at least 1 meter apart. Thank you. Sobre um tópico muito importante, e essa semana inteira eu quero focar nessas tecnologias que ameaçam a nossa liberdade. Bom, vamos começar. Para esse vídeo eu quero trazer aqui para vocês um documento que foi desclassificado pela CIA, ou seja, foi aberto para o público em 2018. Esse documento é de 1957 e é referente a uma pesquisa que durou muitos e muitos anos e que se estendeu para a década dos anos 60. Como vocês sabem, organizações de inteligência são um braço principal da elite que controla o mundo para avançar essas agendas com mais liberdade, pois através de organizações de inteligência eles tiveram a oportunidade de fazer todo tipo de experimento que vocês puderem imaginar e pesquisas a respeito de tudo isso em parceria umas com as outras, inclusive durante a Guerra Fria. Eu acredito que esse período da história foi único no quesito de que foi um teatro muito grande para dar tempo e espaço para organizações como a CIA, a KGB e por aí vai, fazerem esse tipo de experimento que eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, então esse experimento diz respeito, inclusive saiu na mídia a respeito disso, sobre um chip no cérebro de animais que teria o poder então de controlar o comportamento do animal à distância. Bom, mas como isso é possível? Como a gente enxerga aqui, este documento tem mais de 140 páginas, a gente vê de maneira bem detalhada, eles mostram toda a parte científica de como eles conseguiram então fazer esses experimentos, e eles revelam aqui diversas vezes que foi uma série de tentativas feitos com uma série de animais diferentes. Eles usaram ratos, cachorros, macacos, só que o cachorro foi o que eles encontraram o melhor resultado. Bom, eu não vou ler o documento inteiro aqui, na verdade tem 114 páginas, eu me enganei, mas eu vou ler algumas frases principais aqui. Bom, então a pesquisa deles se resumia em controlar o comportamento livre de um cachorro. Então o foco era o controle do comportamento através então de um sistema onde esse sistema daria então um eletrochoque no animal para estimular as respostas do cérebro que tem a ver com recompensa. A meta específica desse programa de pesquisa era examinar a possibilidade de controlar o comportamento do cachorro em um campo aberto, de maneira remota, que seria então causada por um estímulo elétrico no cérebro do animal, através justamente desse sistema de recompensa que o nosso cérebro tem quando a gente faz alguma coisa boa. Nesse caso, eles controlam isso através de estímulos elétricos. Nós sabemos que esse período dos anos 50, dos anos 60 foi crucial para esses experimentos, inclusive esse experimento eles estão fazendo desde 1954, essas pesquisas, e conforme você vai lendo aqui, você percebe que eles obtiveram pelo menos um certo nível de sucesso. Agora, isso foi 70 anos atrás. Qual tecnologia que eles têm agora? Pois bem, vamos observar aqui. Quero trazer atenção a esse artigo publicado. まずは銀行でしょう。銀行のカードローンって。なるほどですね。便利だよね。なるほどですね。なるほどですね。カードローンならまずは105銀行でしょう。Publicado no dia 16 de abril de 2021 pela página South China Morning Post, que fala sobre o Pentagon, ali do governo americano, revela então um chip que vai ser implementado no corpo e pode prever se você tem ou não aquela doença que a gente não pode falar aqui no YouTube. Bom, olha que interessante isso. Essa tecnologia foi desenvolvida pelo DARPA.
Quando a gente dá uma lida aqui nesse artigo, inclusive eles já vão começar a testar em pessoas, a gente percebe que, então, esse chip, no caso, tem o poder de identificar se você tem a doença pelo menos um dia antes de você mostrar sintomas dessa doença. Uau, que interessante! Então, a meta aqui é ter, inclusive esse chip, ele será carregado no corpo como um gel, olha que interessante. Então, que vai observar as reações químicas do corpo. Eu já comentei sobre isso no livro que eu publiquei em 2018, falando sobre o monitoramento das atividades das pessoas, tanto no setor público como privado. E uma das coisas que seria feita com este tipo de tecnologia é monitorar o tipo de substâncias que você coloca no corpo. Então imagina por um minuto que você está vivendo sobre o sistema de crédito social da China e você toma uma cerveja, que inclusive se você for estudar as pessoas que estão lá na China agora, se você bebe álcool, o seu crédito social cai. Se o seu crédito social cai, você já não pode viajar, você já não pode colocar seus filhos na escola, você já não pode comprar certas coisas, fazer um empréstimo. Então pensa o seguinte, se você está lá de boa e você tem essa tecnologia dentro do seu corpo, de repente você quer então tomar uma cerveja e a tecnologia apita e quem estiver controlando isso remotamente, porque nós sabemos, graças a esse documento vazado da CIA e muitos outros também, que esse tipo de tecnologia já vem sendo estudado há muito tempo e está agora sendo abertamente introduzida ao público. Inclusive, essa tecnologia já vem sendo estudada há muito tempo como nanotecnologia. Aqui eu tenho um journal científico muito interessante de 2006, publicado na Índia, no Journal de Synthetics e Reactivity to Inorganic, Metal-Organic and Nanometal Chemistry. Então, sintéticos na questão da reatividade de matéria inorgânica, metal orgânico e nanometal química. Aqui eles deixam bem claro que a nanotecnologia é um termo genérico dado à produção de coisas, ou no caso partículas muito, muito, muito pequenas, que tem menos de 100 nanômetros, ou seja, 1 milésimo do que seria o cabelo humano. Essa tecnologia, então, eles falam, tem o poder de avançar questões de química, física, biologia, engenharia, questões médicas e pesquisas, né, em vários sentidos, e tal, contribuir para a ciência num nível atômico. Uau! Olha que tecnologia fantástica. Então, esse tipo de tecnologia já existe desde o princípio desse milênio. Vocês imaginem em qual nível isso já está agora em 2021. E é interessante aqui nesse artigo, e lembrando, essa semana eu vou comentar bastante sobre esses tópicos, onde eles comentam que esse tipo de tecnologia serve vários propósitos no sentido militar, entrar dentro do corpo através da pele, dos pulmões e do sistema digestivo, ou seja, através do que você come, do que você respira. Ou seja, nós sabemos que já é possível para esse tipo de tecnologia entrar no corpo via líquido, via várias maneiras e se propagar pelo sangue. É essa mesma tecnologia que será usada na meta que o DARPA, que é um setor puramente militar, tem no quesito de identificar essa doença. Uau, olha como eles são, assim, pessoas muito boazinhas. Inclusive, né, a frequência que eles vão usar é justamente o RFID. Falei sobre isso no meu livro, Knowledge is Profit. O link está na descrição, mas só tem em inglês no momento, que é a tecnologia radiofrequência para monitoramento. Adivinha o que a tecnologia radiofrequência usa para identificar, nesse caso, se você tem ou não essa doença? Justamente frequências eletromagnéticas. Exatamente as mesmas frequências que a CIA já estava trabalhando para usar para controlar o comportamento cerebral de mamíferos meio século atrás. Mas só pode ser coincidência isso, né, pessoal? Deve ser coincidência. Bom, então, como vocês podem ver, é isso que nos espera, isso é parte do que nos espera, e é por isso que pessoas como eu vêm e fazem esse tipo de vídeo aqui. Bom, essa semana eu vou ficar muito nesse tema aqui, então se alguém tiver algum tópico que quer que eu comente sobre isso, deixe nos comentários. Podría ser el año del inicio del fin, según la ONU. La OMS advierte que los casos del COVID-19 aumentan a un ritmo preocupante en el mundo. El tifón más potente jamás registrado en abril ya se está formando en el Océano Pacífico y actualmente azota las costas de Filipinas. El mundo se prepara para nuevos cambios. En San Vicente y las Granadinas,
La contaminación continúa mientras se mantiene la alerta roja ante la erupción del volcán La Soufrière. Ya se encienden las alarmas por el cambio climático en el mundo, mientras los más pobres del planeta sufren las consecuencias de un patógeno que se está llevando a los más pobres. Brasil no logra salir del terror de la pandemia mientras lucha contra el hambre y la pobreza, que cada día se agudiza más. La OMS indicó que el pico más alto de la pandemia del COVID-19 aún está por llegar. La tasa de contagio semanal se multiplicó en los últimos días. La nueva variante de Manaus tiene en jaque a Brasil, mientras el presidente Jair Bolsonaro minimiza las consecuencias. En Argentina la situación no es diferente. En Buenos Aires se suspenden las clases por el alto nivel de contagios. Al aumento de vidas que se lleva la pandemia, ahora se le une un aumento de casos de jóvenes que están perdiendo la batalla contra este patógeno. La pandemia está alcanzando nuevos récords en todo el mundo. A medida que se acerca la tasa más alta de infección, advirtió la Organización Mundial de Salud. Solo en Brasil se han detectado 92 variantes del coronavirus, de las más de 900 descritas en todo el mundo. Mientras tanto, el mundo continúa calentándose más y más. Las posibilidades de una catástrofe climática es más latente. La ONU acaba de lanzar una alarmante predicción. Se trata de una aterradora advertencia en torno al cambio climático. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, aseguró que estamos en alerta roja ante la contaminación del planeta, asegurando que los últimos compromisos climáticos no se están cumpliendo con el Acuerdo de París. Y todo esto sucede mientras Greta Thunberg pide equidad y que los países compartan sus vacunas frente a la crisis sanitaria. La activista medioambiental esta vez no pidió por la vida del planeta, sino que pidió solidaridad internacional ante el monopolio de las vacunas en el mundo, pidiendo a las naciones que los países que ya han vacunado contra el COVID-19 a sus grupos de riesgo compartan las vacunas con el resto de países que no tienen acceso a ellas. Es lo más razonable que se puede hacer. Y hay que proteger, dar prioridad a los más vulnerables y a quienes trabajan en la primera línea de batalla. No importa en qué país estén, declaró la activista en una rueda de prensa organizada por la Organización Mundial de Salud, OMS. Además dijo que donará $120,000 al sistema COVAX para luchar contra la tragedia que supone la desigualdad vacunal frente a la pandemia. La suma se pagará a la fundación de la Organización Mundial de Salud y se destinará a comprar vacunas contra el COVID-19 en el marco del esfuerzo mundial para un acceso equitativo a las vacunas para las personas que estén más en riesgo, anunció este lunes la OMS. Por su parte, en un comunicado, la activista sueca afirmó que el presidente Bolsonaro tiene la responsabilidad de concientizar al pueblo sobre el actual estado del planeta en lo que refiere a la pandemia y el aumento de contaminantes en el aire. En Brasil, la crisis de salud y hambruna la sufren los más pobres. Las pérdidas de vida ya superan a los nacidos. La realidad es que ya no hay cama para tanta gente.
Los respiradores no alcanzan. Hay una escasez de medicamentos básicos y pocas medidas preventivas por parte de la sociedad. Ante la escasez de insumos para intubar a pacientes en Río de Janeiro, decidieron utilizar sedantes de animales. Según expertos, esto se debe al récord de contagios diarios y a la gran suma de internados en terapia intensiva que necesitan ayuda mecánica desde febrero pasado en todo Brasil. Actualmente la mayoría de menores afectados por el coronavirus tienen enfermedades como diabetes o problemas cardiovasculares. La alta incidencia del COVID en este país, con un promedio de 65.000 contagios diarios, unida a la lenta campaña de vacunación, genera un escenario ideal para agravar la crisis sanitaria en Brasil. Lo más delicado es que si no se actúa ahora, existe la posibilidad de acumular mutaciones adicionales que aumenten las tasas de transmisión, poniendo en peligro los esfuerzos de control a nivel mundial. El clima extremo combinado con el COVID-19 fue un doble golpe catastrófico para millones de personas en el mundo. El calentamiento global y sus impactos son cada vez más letales. Y a esto se le suma el hambre, que ya está haciendo estragos en las clases más vulnerables. En el año 2020, la pandemia afectó directamente a los más pobres. La cadena de suministros alimenticios se rompió, aumentando la desigualdad alimentaria. Y como si no fuera suficiente con todo esto, se le unen los desastres climáticos en el año 2021, que han afectado cultivos, aumentando la escasez de alimentos en todo el mundo. La situación es dramática. Desde hace 28 años, los científicos nos han advertido con datos sustentables sobre el clima cambiante y sus consecuencias. El calentamiento global continúa aumentando junto a los desastres naturales. Mas o poder da palavra, ele é muito grande, pessoal. A gente não faz ideia a imensidão. Quando a pessoa recebe a palavra de Deus e coloca em prática, ela está recebendo espírito e vida. Você passa a ter uma direção de tudo que você for fazer na sua vida. Você é guiado pelo Espírito. Você não anda mais sob o domínio da carne. Você passa a ter uma consciência diante de Deus aberta. Esse canal, pessoal, é o canal que tem o objetivo de anunciar o Evangelho, o Novo Testamento. Como diz, ide por todo mundo. A palavra é para você que se encontra nesse vazio, onde você olha para a sua vida e não vê solução mais. Saiba que essa graça está sobre a sua vida. Se esse vídeo chegou até você, você pode ter certeza disso. Essa graça está sobre a sua vida também. E para você não existe acepção por Deus. Porque Deus não faz acepção de pessoas.